carinho de tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Alguém tem pauta aí? Alguém tem pauta? Bem, essa pergunta, Abraão, vai ser... Fala, pauta. Hã? João tá aí, tem uma pauta. Cadê o João? Aquela questão do Pix lá do... Tem que Cadê o declarar João? o Pix. Está presente, Tá aí, não? Não está presente, não. Ainda não. Não, Eu vou colocar esse pauta, mas já está decidido como fazer. O Abraão, aquele livro Caixa. Não é isso, não, rapaz. Não é isso, não. Doutor Rural, é. Não, é outra coisa. Ah. Depois o João entra. Aquele livro Caixa do Doutor Rural, pessoa física, eu posso lançar a escrita fiscal e mandar para a comunidade, não é isso? Mandar para o Caixa. Everaldo? Você fala o livro Caixa Digital? O livro Caixa Digital. Tá. Doutor Rural. Qual é a pergunta? Se eu posso fazer diretamente ou eu sou obrigado a fazer o livro de entrada? Livro de entrada? Lançar a nota fiscal. Você fala em importar? Não, lançar notas fiscais são obrigadas a ser lançadas do livro de entrada. As compras e a saída. Não é não. Só se você tiver o convênio na Cefaz para poder fazer a escrituração como empresa, né? Mas você tem que pedir uma autorização específica na Cefaz para isso. Então tá. E aí, o livro digital não exige isso, não, Everaldo. Tá bom. Obrigado. Vanildo, fala. Boa noite a todos. Seu Everaldo, isso aí que eu estou querendo fazer é quando o produtor rural tem que fazer o SPED fiscal, porque lá vai estar as entradas, as notas fiscais que ele faz, modelo 55, aí sim ele tem que fazer SPED fiscal. Agora, livro, igual é uma empresa, por exemplo, do Simples Nacional, escriturar a nota, não. O livro do produtor rural digital, você tem que fazer de acordo com o layout lá e transmitir, né? Evanildo, é isso aí mesmo que você falou, tá lá na IN 1020, é isso aí mesmo. O produtor rural, se ele quiser fazer uma escrituração própria, ele tira uma autorização na Cefaz para isso. Aí ele é obrigado a fazer livro de entrada, saída, fazer apuração e tudo, entendeu? Mas ele não é obrigado a fazer isso, não. Ele faz se quiser. Isso aí está lá no Mas o livro Caixa é obrigado. Não, o livro Caixa Digital, esse para quem fatura acima de 4 milhões e 800, está obrigatório. Mas isso aí não tem nada a ver com livro fiscal de entrada e saída e apuração de senha. Mas isso aí é uma escrita. O Caixa Digital, Everaldo, ele é praticamente uma escrituração contábil. Tranquilo. Vou falar isso por agora. Alguma pergunta? O João tem a pergunta aí, João? Cadê? João? Não, o João não está presente ainda, não. Qual a pergunta dele, Fábio? É o seguinte, tem um convênio ICMS, acho que é 134 de 2016, que foi alterado pelos 50 agora de 2022. É com relação a informações pelas empresas que fazem venda por cartão, pelo Pix, né? Tem um prazo agora para os bancos informarem, que é referente a janeiro, fevereiro e março, que é abril. A gente tem mais alguma informação sobre essa questão, essa exigência? Alguém tem informação sobre isso aí? Vanildo, fala. O que você está falando é a respeito da tal da DIMP, é isso? Isso. De cabeça eu não sei te dizer, mas tem um cronograma
cronograma lá. Lá na resolução, no convênio ICMS 134. Tem um cronograma, até no próprio site lá do Confaz, tem um manual específico dessa DIMP aí que responde todas essas dúvidas, e tem um cronograma aí que os bancos, instituição financeira, não é nem só banco, porque ela pega um monte de coisa, de situação. Se você intermedia pagamento, se você usa cashback dos clientes, ele chama de marketplace, negócio de marketplace, então ela não pega somente cartão de crédito, débito, ou transação, TED, Pix, envolve outras coisas. Esse negócio de DIMP é bem complexo. Aí tem um cronograma lá de acordo com por exemplo, os bancos, acho que vai enviar de 2020 ou 21, uma coisa assim, vão começar a coisa atrás, assim, até chegar no atual, e parece que os bancos vão enviar de 3 em 3 meses. Outros tipos de empresa é um cronograma. Para janeiro, fevereiro e março, agora 2023, tem que entregar até abril. Agora, além disso aí, tem lá uma cláusula que fala que as empresas vendedoras também terão que fazer essa informação a seguir norma do Estado. Mas eu acho que do Estado de Goiás, me parece que só Minas Gerais que já soltou alguma coisa. Aqui em Goiás, parece que o Estado não manifestou ainda não. O ruim de mexer com esses negócios de convênio é essa bendita cláusula que diz assim, a definir de acordo com a unidade da federação. É de matar qualquer um, porque você tem que estudar a legislação de cada estado se você mexe com mais de um estado. Viu? Isso aí é que quebra as pernas da gente. Evanildo, tem alguma novidade aí do E-Social, do SST, alguma coisa? Não, de SST não tem, porque o que já está lá, o que já está vigente, não mudou nada, ou seja, o que eles incluem lá é campus, é coisa mais de layout, entendeu? O que tem de novidade mesmo é a parte de processo trabalhista que vai começar agora, se não estiver enganado, é março ou abril, vai sair da Cefip, vai lá para criar os eventos dentro do social específico para processo trabalhista. E também tem uma bagunça que eu vi falar, e eu ainda não estudei a fundo, o negócio da FDRI. Parece que a Receita Federal já mudou o layout de novo, mudou a forma de envio, mas é uma parte mais que envolve desenvolvimento de software. Não é nem tanto de quem enviar evento ou não, é de quem é desenvolvimento para quem parece que eles mudaram lá o jeito de enviar as coisas. Outra coisa, Vanildo, com relação àquele, lá para você, por exemplo, sou uma empresa do Simples Nacional, anexo, grau de risco 1 ou 2, aí eu não tenho o risco biótico, ergonômico, eu vou enviar no mesmo link lá, do mesmo site lá que eu envio, ele também habilita você fazer um PGR, não é isso? Olha, eu vou ser bem sincero com você. Até hoje, eu nunca entrei nesse negócio de DIR, porque o cliente, quando me questiona esses negócios, já vi cliente me perguntar isso, eu falei, olha, tem que procurar um profissional, porque é quase impossível a empresa falar que não tem risco ergonômico, assim. Vai dizer que não tem só da boca, porque, na verdade, quando for lá fazer um mapa de risco ergonômico, que tem um NR específico, eu duvido muito que não tenha risco. É praticamente impossível a empresa dizer que não tem risco ergonômico. Então, esse negócio de DIR, na verdade, o governo criou para inglês ver, porque se você for procurar um profissional da área de SST, ele vai dizer que isso aí é só para enganação, porque, no fim, quando vai estudar as NR e a parte da norma da Previdência sobre esse assunto, as NR, principalmente, você vai ver que isso aí é só para inglês ver, para enganar bobo, que no fim das contas, a empresa teria que fazer os programas e laudos, e no caso dos eventos da social, ver lá a situação dela e enviar os eventos para atender o PPP. Mas aí criaram esse negócio de dia só para encher o saco da gente, que no fim das contas, é praticamente impossível a empresa dizer que tem aquilo, sabe? Do trabalho, for fiscalizado, vai pagar a multa. Fala aí, Everaldo.
Você falou lá para o delegado da Receita, do Ministério do Trabalho, que até o Ministério do Trabalho, se for ser fiscalizado por risco de regulamento, as cadeiras lá estão, como é que é? Vai, porque as cadeiras lá tá caem os pedaços já. Ela é 200 anos atrás. Fala, Lá no Leandro. Ministério do Trabalho, pra você ver. Fábio, só repete sua pergunta aí da DI, que eu agora me fujo um pouco. Aí, Leandro, boa noite. Boa noite. Eu queria eu quero saber o seguinte, lá naquele WWPGR Trabalho lá, eu entro lá para fazer a DIR, correto? Sim, Lá também ele habilita para você fazer um PGR, não é? sim. Ou a DI ou o PGR. Pois é. Esse PGR aí ele vai atender a micro e pequena empresa, não é isso? Sim, de uma forma geral, sim. Aí vem a minha questão a legislação fala que eu posso fazer a DIR mediante um levantamento preliminar de perigo. Sim. Mas eu penso assim, eu posso fazer a DIR e posso fazer um PGR que substitui o LTP, não é isso? Você concorda? Substitui o quê? O levantamento preliminar de perigos. Se você fizer o quê? O PGR que está lá naquele link. Na verdade, assim, como o próprio nome já fala, o levantamento preliminar de perigos é um levantamento superficial, né? Não vai ser ali um laudo, não vai ser ali um documento produzido nos layouts de um laudo. Então, o que ocorre? O levantamento preliminar, além de ter que ser feito por um engenheiro de trabalho ou um médico do trabalho, só ele que vai apontar se aquele ambiente ele tem riscos, né? Se o empregado está sujeito a agente nocivo, ou se tem problemas ergonômicos, né? Na parte ergonômica. No sentar da cadeira, no apoiar da mão, mouse, por exemplo, aquelas questões aquelas alavancas de pé, saber se o ambiente é iluminado, se é iluminado e além de ser iluminado tem boa iluminação, se o ambiente é amplo, se é arejado e por aí vai. Alguém mais tem pergunta? Pois é, mas aí eu fazendo o PGR, eu não preciso do levantamento. Se fizer o PGR, o que é o PGR? Programa Gerenciador de Riscos, né? Ô, Fábio. Então, quem faz o PGR é porque já está obrigado, né? Ô, Fábio, mas, de qualquer maneira, a orientação que a gente pode dar é assim, você pode até fazer para substituir, tá? Mas pega uma declaração do cliente que ele mandou fazer. Não assuma, não. Contabilista, não assume isso aí, não. Pega a declaração que ele mandou fazer, você fica livre de qualquer penalidade, porque futuramente, certo, o cara vai aposentar por aí afora e não dá conta, aí vira um rolo danado. Então, pega uma declaração do cliente e vai fazer, porque quem é obrigado a apresentar o SST é a empresa. Se ela quer apresentar sem laudo, sem nada, o problema é dela. Ela pega a declaração, a única coisa que tem que fazer, o contabilista enviou isso, certo? Do jeito que você está falando. Mas pega a declaração primeiro, antes de enviar, tá? Correto. Fala, Vanildo. Fala, Fábio. Não, tá certinho, correto. Vanildo, fala. Seu Veraldo, igual o senhor falou, criaram. Se você for conversar assim com qualquer técnico da área de segurança, ele vai falar esse negócio de declaração de inexistência de risco é para inglês ver. Aí, ou seja, para encher o saco do contador, porque ele joga tudo para o contador, porque os técnicos de segurança, engenheiro do trabalho, médico do trabalho, eles não querem mexer com esse negócio de declaração de inexistência, não. Eles querem fazer os programas, PGR, PCMSO, LPCAT, porque o trabalho que ele vai ter com esse negócio de mexer com essa declaração é praticamente o mesmo de fazer os programas. Então, no fundo, eles não querem mexer com isso. Eles sabem que isso aí é só coisa para inglês ver. Quando vai estudar tecnicamente o assunto, é só para inglês ver. O governo colocou isso aí para a galera, para a torcida. Mas na hora que você vai estudar o assunto a fundo, aí no fim, como as pessoas não querem estudar isso, joga para o contador tem que fazer. Então, dá o login lá do GovBR, o contador chega lá e responder tudo não. Aí, se os contadores quiserem fazer isso
E aí, se futuramente for fiscalidade chegar, é igual o senhor falou, pode fazer? Pode, mas pega uma autorização do dono da empresa, porque quem vai ser multado é a empresa. Se quando chegar a multa ele falar, por que você fez isso aqui? Você fez assim, assim, assado? Olha, está aqui minha orientação, está aqui o que você mandou eu fazer, está aqui você me autorizando, se for o caso, por escrito ou por e-mail, dizendo para me preencher aqui, me passou o login e fiz do jeito que você me mandou. O que eu te orientei foi isso. O que eu recomendo para os contadores é isso. É orientar, e o que o empresário vai fazer, deixa tudo documentado, porque amanhã ou depois está sujeito à multa, não tem para onde correr. Tranquilo. Leandro, Não, Everaldo, só falar para o Fábio. Fábio, houve só uma atualização no tocante ao e-social. Houve uma prorrogação do envio dos eventos SST para órgãos públicos, tá? Só para órgão público prorrogou o envio dos eventos do SST, mas só para essa classe em específico. O restante segue a regra. tranquilo. Alguém mais tem alguma coisa para lembrar para as classes contábeis? Fala, Abrão. Everaldo, aquele livro termo de ocorrência de CMS, já tem ele eletrônico ou ainda é um modelo antigo ainda no papel? Alguém sabe dizer aí? Qual termo? O livro de termo de ocorrência. Eu acho que ele nunca pode ser eletrônico. Eu acho, né? Porque o livro, Eu também acho. o livro é um livro, certo? E é anotado aquilo que está acontecendo. Eletronicamente, eu acho que quase é impossível, certo? Não sei se esse livro pode ser eletrônico ou não. Leandro, fala. Abrão, já precisei fazer um procedimento desse junto ao Cefaz, né? Então é o seguinte, tem um livro em meio físico, você tem que ter ele em meio físico, preencher ele tudo direitinho, descrever as ocorrências lá, mas lá no seu acesso restrito, lá no Cefaz, você já pode autenticar ele digitalmente lá pelo acesso restrito. Mas ele não anula a obrigatoriedade de você ter o livro em meio físico. Inclusive, se você for autenticar qualquer ocorrência, você vai ter que levar o livro em meio físico, junto com o papel impresso da autenticação no site do Cefaz, lá para o auditor ver na hora. Então, ele não é eletrônico, né? Não, ele tem uma opção no acesso restrito para fazer a mesma coisa que você faz em meio físico, você faz lá digitalmente, lá dentro do acesso restrito no Cefaz. Mas isso não anula a aquisição do livro em meio físico, o livro de termo de ocorrência em meio físico. Ok, obrigado, Léo. Alguém mais quer fazer pergunta? Sim. Geraldo, Fala. vamos falar sobre a RAIS. Fala. Bem, a RAIS, ao que me consta, ela agora só para órgão público, não é isso? Correto, Fábio. Ah, Grupo oi? 3 já está dispensado, assim como o grupo 2 e o grupo 1 que já estava 1 e no banco 2. de dados do E-Social. Pois é, agora só o Tá 4, tudo né? social. Órgão público. Isso. Por quê? Porque Porque ele, o órgão ele, público foi... ele deixa da exigência a partir do Não, momento que o grupo entra no social e não entrou ainda, né? não entrou ainda, aí ele é obrigado, né? Tranquilo, é isso aí. Você matou a cobra, eu estou o pau. Alguém mais quer fazer pergunta? Ou clarear para nós alguma coisa? Passar algum conhecimento para nós? Fala, Vanildo. Lembrar isso, Ronaldo, que de acordo com o manual lá do E-Social, esse ano, se eu não estiver enganado, 2023, não precisa mais fechar esse social lá sem movimento, porque antigamente você tinha que mandar o evento de fechamento dizendo lá que era sem movimento. E agora, a partir desse ano, não precisa mais fazer isso todo janeiro, se a empresa é sem movimento o ano inteiro. Certo. Fala, Leandro. Correta a informação do Vanildo. Você informa só o primeiro mês sem ocorrência. Se não tiver prolabore, não tiver folha, você informa o primeiro mês sem ocorrência e só tem a obrigatoriedade de enviar novamente só quando tiver a ocorrência. Certo. Fala, Rosmari. Rosmari.
Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria ver com os colegas que, assim, teve um comentário no grupo em relação ao alvará de licença de funcionamento, né? E eu fiz umas pesquisas esse tempo atrás e encontrei algumas coisas falando sobre a dispensa desse alvará para algumas empresas. Aí eu queria saber com os colegas se eles têm conhecimento disso ou não, ou se realmente é assim, ou se não é, porque às vezes eu estou... Alguém quer responder ao nosso colega aí? Alguém quer responder para ela? Ô, Rosmari, repete de novo aí, só para... Eu não entendi bem, não, viu? Eu estava verificando, existe uma legislação, até coloquei lá no grupo, GCSM 51, que fala sobre a dispensa do alvará de funcionamento e do alvará de alvará sanitário para empresas de baixo risco. Certo? Aí... Sabe alguma coisa, Fábio? Alguém sabe alguma coisa? Estou procurando aqui. Porque, assim, eu estou falando, se às vezes alguém passou por isso, porque, assim, eu fiz um estudo sobre isso, né? Anotei algumas coisas e eu vi que no grupo fez esse comentário, mas ninguém falou nada, né? Teve uma pergunta sobre isso, então falou a questão de emitir. Eu até comentei essa questão da dispensa, ninguém falou nada. Eu vou perguntar, porque, às vezes, essa legislação não está valendo, ou tem alguma coisa que, tipo assim... não é bem dessa maneira. Fala, Fábio. Fala, Fábio. Ele deve estar pesquisando lá ainda. Ele levantou a mão? Existe uma lei federal, estou procurando ela aqui, que fala disso aí, mas só que está condicionada à aceitação das prefeituras, né? E dos estados. Então, não é uma lei que vale e que não resolve nada. Pois, a prefeitura aceitou? Mas entra aquela questão assim, porque teve uma vez que eu até entrei contra uma cobrança de alvará sanitário de alguns tipos de empresa, levando justamente em consideração a questão, igual ele falou aí, que era uma lei federal e a lei municipal não pode ser inferior. Na época, até o promotor falou assim, não existe essa de prefeitura fazer uma legislação que vá contra a lei federal. A prefeitura, no caso, ela foi obrigada a cancelar a legislação dela e fazer outra. É lei federal, Fábio? Fala, Vanildo. Rosmari, você está falando da resolução CGSIM 61 de 2020, é isso? Eu não lembro se é 61 ou 51 agora. Eu acho que deve ser essa 61, CGSIM, esse Comitê para a Gestão da Rede Nacional de Simplificação, Registro e Legalização de Empresas e Negócios. Aí lá tem um monte de coisa, tipo assim, consulta negócio de viabilidade, que fala lá também que pode abrir empresa usando só o nome do CNPJ, o número do CNPJ, acho que é isso que você está falando. Aí tem que dar uma lida. Eu acho que é disso que você está falando, não é não? Você tem o número da lei? Pior que ela não aqui agora, mas... Já saiu, ó. Deve voltar. Ela saiu, né? Deve ter caído aí. Mas, de qualquer maneira, se antes ela voltar... Deixa eu perguntar um negócio aí, Adelante. Fala. É aqui que nós estávamos conversando. Se algum dos colegas viu aí falando sobre o imposto de renda de pessoa física, o programa vai sair quando, alguma notícia, para a gente ficar mais ou menos atento, para chamar o Jorge para vir aqui. Colega, se vocês tiverem algum conhecimento aí, viram alguma notícia sobre o imposto de renda da pessoa física? Ninguém? Eu vi alguma coisa aqui, Rondão, mas diz que o imposto de renda vai ser em maio? Pois é, eu ouvi falando isso. Começar em maio? Não vai ser em abril, não. Deve ser em maio. Por quê?
Ué, eu não sei, não. Porque o ano passado foi mais, né? Eu vi não sei aonde a respeito disso aí, viu? Eu vi também isso aqui. Eu não sei se eu vi no Instagram. Você não viu, não, Abraão? Desculpa, saiu aqui. Abraão, você não viu, não? Eu não vi nada sobre isso, não. O ano passado houve uma prorrogação, né? Só isso. Por causa da... Agora, esse ano tão quieto, não estão falando nada, né? Certo. Porque o ano passado, bom, eu achei que não tem uma prorrogação, não, porque o ano atrasado também foi em maio, né? Uns Mas foi 2 ou tudo 3, prorrogação. Mas foi tudo uns 2 ou prorrogação. 3 anos, e esse ano também eu vi, 2023, declaração de imposto de pessoa física para maio, né? De Ô, 2023. Fábio, entra aí, parece que tem alguma coisa no Google lá. Entra lá, Fábio. Eu só queria o seguinte, pessoal. Rosemarie. Vou entrar aqui. Rosemarie, pode falar, Fábio. Rosemarie, continua, então. Você saiu? Desculpa aí. Então, essa lei, quer ver? Eu abri ela aqui agora, deixa eu ver aqui. É lei complementar? É esse negócio que resolução 13874. 50. Não é resolução, eu acho que não, viu? A resolução não tem força assim, não. Viu? Você não acha, não, Vanildo? Se for resolução, ela não tem força, certo? Para ficar. Conforme a lei número 13.874 de 2019. Aí sim. Essa que eu estou abrindo aqui, a 13874. Tem um artigo dela aí? Terceiro. Artigo 3º. Porque esse negócio que eu fiz tem muita lei, é muita coisinha, porque um junta com o outro. Aqui, ó, são direitos de toda pessoa natural ou jurídica essencial para o desenvolvimento e o crescimento econômico, observado o disposto no parágrafo único, desenvolver atividade econômica de baixo risco para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberdade da atividade econômica. Liberação da atividade econômica. Liberação da liberdade econômica, que é isso? Da atividade econômica. Aqui está uma maravilha. Mas me parece que lá embaixo tem uma condicionante. Então, aí essa condicionante, aí se você pegar essa resolução que eu falei, ela que define isso aí, ela explica, né? A dispensa não exime de demais obrigações, aí fala da padronização, fala do que mas considerado... aqui no parágrafo primeiro fala, para fim do disposto no inciso 1, que é o que eu li, né, do caput desse artigo, inciso 1, ato do Poder Executivo Federal disporá sobre a classificação de atividades de baixo risco a ser observada na ausência de legislação estadual, distrital ou municipal específica. Então, aqui está dizendo o seguinte, ato do Poder Executivo Federal disporá sobre a classificação da atividade de baixo risco a ser observada na ausência. Então, é o seguinte, não teve no município, vai ter que seguir essa daqui, da lei. É isso mesmo. É isso mesmo. Se a lei municipal determinou, então eles facultaram fazer isso. Não, mas aí aqui fala sobre a classificação de atividade de baixo risco. Não fala sobre a determinação de se pagar a licença de funcionamento. Mas o artigo está falando, Rosemary. Você quer a isenção? Hã? Você está querendo a isenção da taxa? Não é isenção. É aquela questão assim, é a dispensa, porque aqui fala, por exemplo, aqui, ó, dispor sobre a classificação de atividade de baixo risco, porque a atividade de baixo risco ela é dispensada de fiscalização, certo? Você lê essa lei que se foi o Leandro, não sei quem foi que falou, a questão da sim lá, né, de diminuir a burocracia e tudo, é onde entra essa questão, né? Entendeu? Então, assim, a lei fala a questão da atividade de baixo risco. Então, por exemplo, assim, se o município ele não tem
não especifica quais são as atividades de baixo risco, tem que seguir a legislação federal. Vai para o federal. Mas é só sobre classificação das atividades de baixo risco. Não fala sobre o pagamento da taxa. Não está falando sobre a taxa aqui ainda. Rosmari, eu entendi o seguinte: se a lei municipal ela não caracteriza, certo, esse baixo risco, certo? Então, vai pela lei federal, pronto. Agora, se ela determinou, certo, inclusive, infelizmente, tem que obedecer à lei municipal, porque ela descascou detalhes. Mas a lei municipal ela fez essa classificação de risco da atividade? Essa é a questão. Se ela fizer isso, ela está dentro da lei, ela está dentro daquele artigo. Então, mas aí dentro da classificação de risco de baixo risco, então ela vai ter quais são as atividades que é de baixo risco. Sim. As atividades de baixo risco são dispensadas. Aí essa é a questão. Qual que é a atividade de baixo risco do município? Que a legislação fala. Agora tem aquela questão, por exemplo, na época, lá na prefeitura que eu fiz, não tinha essa classificação de baixo risco. Fala, Vanildo. Rosmari, isso aqui é briga de gigante, sabe por quê? Porque muita prefeitura que não sabe nada de legislação federal, acompanha nada disso, é uma coisa bem complicada. A prefeitura do Porto de Goiânia até ainda entende, mas tem umas que esse tipo de coisa, por exemplo. O que essa lei veio a tratar foi assim, de desburocratizar licenças, esse tipo de coisa. Aí o que a lei veio aqui? Veio dizer esse negócio de baixo risco. Aí, depois da lei, o que fizeram? Eles baixaram essa resolução aqui do Comitê Gestor da Rede de Simplificação, esse tal de CGSIM. Aí essa CGSIM veio normatizar o que é atividade de baixo risco. Baixo risco, aí tem risco A, B, C, D, não sei o quê. Aí lá tem até uma tabelinha com os quinais. Para que isso? É para a pessoa chegar lá e pedir para abrir a inscrição, não vir com aquele monte de burocracia de licença, de não sei disso. Baixo risco é para evitar isso, é automático, assim, ó, aquilo lá já vai sair automático. Igual tem umas atividades com o bombeiro, nem vai no local, ele já me emite o certificado. Isso aqui é mais para essa situação de desburocratizar, assim, licenças, nem que seja uma coisa provisória, o fiscal vai lá depois, é para já liberar o cadastro da atividade perante o órgão. É nesse sentido que a lei foi criada. E a resolução é para isso, é para normatizar esse artigo aqui da lei. Isso é, se a legislação da prefeitura não fizer isso. Se a legislação da prefeitura normatizar, tem que seguir o que diz na legislação municipal. Concordo. Aceitou, Rosmari? Não, mas tudo bem. Eu acho que também o Vanildo está certo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Falando sobre o imposto de renda, Geraldo, você pediu, já pesquisei aqui, realmente não tem nada a respeito, simplesmente o prazo inicia entre março e maio, e o que nós temos até agora é isso, está tudo quieto na Receita Federal. Vamos aguardar. Começa em março e vai até maio. Não. Sempre a Receita tem o calendário entre março e maio. Este ano não pronunciou nada ainda. Certo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Geraldo, Fala. Geraldo, eu vi nas redes sociais que estão tramitando sobre a questão do limite do Simples Nacional. Mas pode mexer nele agora, nós estamos já em fevereiro? O que é? Fala novo aí. A questão de alteração do limite do Simples Nacional hoje está em 4.800.000. Aí falando que na Câmara estão aprovando, tal, mas pode aumentar no meio do ano, no início do ano? Devia ser referente de janeiro, né? Pois é, já estamos em fevereiro. Mas não aumentou, não? Já aumentou, já, não? Não mexeram, não. Mas isso aí, Fábio, em questão de leis tributárias, se mexer esse ano, só vale a partir de janeiro de 2024, né?
Isso vai passar o Congresso, vai demorar, vai enrolar, e sai lá para junho. Então, isso Aí só ele vai está valer no para piso aí, 24. foi alterado para tantos mil, se nacional é conversa fiável. É, tem essa questão lá, está rodando lá, é do senador, não sei o que, Campos do Mato Grosso, e já tem 2 anos que está rolando lá e não resolve nada. E se aprovar esse ano, não tem como, né? Em questões tributárias, aprova esse ano, mas só pode valer a partir de 2024, né? Foi bem lembrado. Porque tem o princípio da constitucionalidade também, né? Exatamente. Princípio da anualidade, é. É, Mas aí não está aumentando tributo, né? Ou tá? não, tá, que se você aumenta. Todo jeito é só o ano que vem. Aumentando só a Se receita. você mexer na base de cálculo, você está alterando o tributo, ou para mais ou para menos, né? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Bem, pessoal, não tendo, então, até terça-feira que vem. Ótimo. Só nós dois aqui. Boa noite. Vamos pesquisar, né, doutor Ronaldo? Se o imposto de renda vai falar, vai ficar caladinho, né? Boa noite a todos. Mas Everaldo falou, é isso mesmo, Abraão. Mas Everaldo falou até terça-feira que vem. Ah, é feriado, é a outra semana. É na outra. Eu tinha pensado nisso aqui, cara. Ah, você pensou, tá certo. Vamos pesquisando, Abraão, para nós. Vamos pesquisando aí, mas vocês estão muito quietos. Quietinho. O leão está engordando para abocanhar. Boa noite. Boa noite a todos. Deus abençoe. Um bom carnaval. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais.